O Visão Legislativo está de volta e a gente está recebendo aqui o vereador Daniel Lula Finizola e conversando um pouquinho sobre cultura em tempos de pandemia. Vereador, eu queria que na próxima pergunta, o senhor me falasse como se houver a valorização da cultura dos artistas no nosso país, especialmente nesse momento, onde principalmente, porque assim, né, a gente vê que artistas grandes estão conseguindo aí manter a live, manter e receber patrocínio, mas, como o senhor bem falou no primeiro bloco, existe todo um grupo de artistas por trás, né? A pessoa que está ali montando também trabalha com arte, e, sei lá, aquelas pessoas que precisam estar na rua, os artistas de rua que vendem suas artes, as estátuas vivas, sei lá, todos os músicos de ruas também. O senhor acha que eles irão resistir no futuro, depois disso tudo? Bem, primeiro que a gente precisa entender que vai existir um novo normal depois desse momento que a gente está vivendo, né? E dentro desse novo normal, a gente vai ter que reaprender a fazer muita coisa, inclusive as atividades culturais. Em relação ao que acontece no Brasil, né? Primeiro a gente precisa ver como é que tem sido conduzido a política de cultura no atual governo federal. A gente tem uma secretária de cultura, né, que recentemente, inclusive, teve na televisão cantando o hino da ditadura militar, momento onde a gente teve a cultura sendo silenciada. Então, isso demonstra qual é a preocupação que o governo federal tem com a cultura, né? A gente teve, infelizmente, nesse momento, figuras extremamente importantes da nossa cultura que vieram a falecer. A gente não teve nenhum tipo de manifestação, por exemplo, né, da Secretaria de Cultura do país em relação a essas pessoas. E é triste a forma como a gente tem visto a condução da cultura. E volto a dizer que aqui em Caruaru, né, falando do país de Caruaru, era importante que o Conselho de Cultura pudesse se reunir nesse momento para poder debater um tema que é tão rico e tão importante para a cidade de Caruaru, que é a cultura. Imaginar, por exemplo, o que seria de Caruaru sem as bandas de pífano, sem os trio Pé de Serra, sem o Alto do Moura, né? E dizer que a gente tem uma nova geração e tem uma galera nova fazendo outras linguagens culturais, digamos assim, artísticas, que muitas vezes a gente não conhece, mas tem uma galera muito massa do cinema, tem uma galera muito massa da literatura, né? Tem uma galera muito massa da dança. Teatro em Caruaru é extremamente importante. Então, perceba que Caruaru é uma cidade que necessariamente respira e faz arte e faz cultura o tempo todo. Então, é importante que a gente possa, de alguma forma, assistir essas pessoas, porque essas pessoas dão significado a tudo que nós somos enquanto caruaruenses. Vereador, existe uma saída para ajudar os artistas, né, na sociedade de hoje, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, não é fácil economicamente o que a gente está vivendo no país, e o artista, ele é um trabalhador que precisa pagar conta, né, que tem família para tocar, né, enfim, tem uma vida normal. As pessoas precisam entender que o artista não vive necessariamente de arte, né, e de luz. Ele é uma pessoa como eu, como você, como todo mundo, que precisa tocar a sua vida e pagar suas contas, e num momento como esse é muito difícil. A gente teve, por parte do governo federal, né, com a articulação dos partidos de esquerda, de modo geral, no Congresso, o auxílio de R$ 600, que muitas pessoas, inclusive, têm acessado a esses R$ 600, inclusive pessoas que fazem parte da cadeia da arte, mas era importante que a gente começasse a pensar em alternativas para poder superar essa situação, porque, como eu falei há pouco, né, a gente vai ter um novo normal e que esse novo normal precisa começar a ser pensado. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso reunindo as pessoas, né, que têm a legitimidade para poder debater cultura na cidade. E por isso que eu volto a dizer, o Conselho de Cultura deveria, neste momento, estar debatendo essa situação aqui na cidade de Caruaru. Como repensar isso? Né? Por exemplo, a gente tem, né, segundo a gestão, segundo a prefeitura, né, segundo o secretário, né, na verdade, o presidente da Fundação de Cultura, existe um valor, por exemplo, que está depositado no Fundo Municipal de Cultura. Então, como pensar a utilização desse valor, por exemplo, para amenizar a situação dos artistas hoje na cidade? Né? Eu não estou dizendo que a gente deve fazer necessariamente um repasse de recurso para os artistas, mas que a gente poderia pensar uma alternativa nesse sentido. E essa alternativa deve ser pensada em conjunto, coletivamente, portanto, pensada aí junto com o Conselho de Cultura. Entendi. Só para a gente finalizar aqui esse segundo bloco, fala para mim uma pergunta bem óbvia, mas para o senhor, a sua visão, como é que o cancelamento do São João, devido à pandemia, né? O que é que isso vai influenciar na economia da nossa cidade? Olha, o impacto vai ser grande, né? A gente sabe que tem muita gente, né, que ali no ciclo
cultural, né, do São João, acaba tirando um sustento ali, né? Se você for analisar, por exemplo, todo mundo que trabalha com aquelas barraquinhas, né, que vendem bebida, comida, né, todos os ambulantes que trabalham no entorno do pátio nesse período, né, todas aquelas empresas e pessoas, de modo geral, que trabalham na montagem daquelas infraestruturas. Então, tem toda uma consequência, né, de dinheiro que deixa de ser injetado na economia, né, os hotéis. E quando você tem esse dinheiro que deixa de ser injetado, consequentemente, a cadeia econômica da cidade ela anda mais lenta, né, ela vai andar devagar, certo? Então, isso traz, sem dúvida, um prejuízo muito grande para a economia da cidade, de modo geral. Mas é isso, a gente precisa pensar alternativas para viver e para conviver com esse novo normal. Então é isso, um novo normal até na cultura. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí que o Visão Legislativa volta daqui a pouco.